Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar em especial de uma entrevista que o Valdemar da Costa Neto concedeu. Olha, e ele fez algumas revelações, até onde eu sei inéditas, partindo de alguém como ele, em que alguém assume ali o que está dizendo, porque o que a gente tinha até então eram muitos blogueiros, colunistas, trazendo informações de interlocutores que eles, guardavam ali o sigilo da fonte, e agora Valdemar vai colocar o dedo em algumas feridas, trazer revelações importantes. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha, porque a gente está quase chegando em 119 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito, mas muito importante para a gente chegar em mais pessoas e elas virem pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, vamos aqui para os principais pontos da entrevista que ele concedeu ao Globo. Eu vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra. Começam perguntando aqui: a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, lembrando que ele está preso, não por isso, chegou a ser tratada no entorno do Bolsonaro? Vejamos a resposta, que aqui tem algo gravíssimo que eu vou até repetir o ponto. Começa dizendo: ele nunca falou nesses assuntos comigo, que é sobre contestar a eleição. Um dia eu falei: tudo que temos que fazer tem que ser dentro da lei. Aí ele, Bolsonaro, disse: tem que ser dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui é o Valdemar começando, querendo tirar o corpo dele, que, enfim, presidente do PL, que questionou o resultado das eleições e quem sabe ajudar aqui o próprio Bolsonaro. Continua dizendo: nunca comentei, mas recebi várias propostas que vinham pelos correios, que recebia em evento político. Tinha gente que colocava o papel no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei, alerta o Valdemar. Tive o cuidado de triturar. Vi que não tinha condições e o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Agora, vejam essa parte, meus amigos. Ele, Bolsonaro, não fez isso porque não viu maneira de fazer. Vou repetir. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Ou seja, Valdemar revela, meio que entrega Bolsonaro, não sei se sem querer ou talvez de propósito, que Bolsonaro então desejava aplicar o golpe, desejava continuar no poder, desejava impedir a posse do Lula, mas que só não fez isso porque, palavras do Valdemar, não via maneira de fazer. Não viu como. Em outras palavras também aqui, a gente sabe que é a falta de apoio, que outras matérias já trouxeram interlocutores dizendo isso e impediram Bolsonaro de fazer aquilo que eu já disse várias vezes, nunca acreditei que fosse consumado, que é o tal do golpe. Porque eu sempre percebi que não existia clima interno nem externo, mas nunca duvidei de que Bolsonaro desejaria. E o Valdemar meio que revela isso aqui agora. Olha, ele que sim queria atender aos pedidos desse, colocava um papelzinho no bolso, que, enfim, o pressionavam. Mas não fez porque não teve apoio de várias frentes que seriam importantes, não só para dar o golpe, porque tem que pensar no dia seguinte. Tem gente que não pensa, vamos dar o golpe, invadir, não sei o quê. E o dia depois? Como é que fica a relação com outros países? Então são pontos que deixavam claro que não se tinha condições de um golpe no Brasil. Continua o Valdemar: agora vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Vixe Maria, muita gente chegou para mim agora e falou: pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam. Bom, sinceramente eu acho que aquela minuta não vai dar em nada. Enfim, ela tá também aí nos anexos das ações que o Bolsonaro responde na justiça, mas sinceramente acho que ela por si só não vai incriminar Bolsonaro e a gente tem que tomar cuidado até para que ela não sirva para desviar a atenção de outras coisas graves, como o questionamento do resultado feito pelo PL. Então, a gente não pode ficar pegado à minuta. Tem coisa muito mais grave, as muitas falas do Bolsonaro levantando suspeitas sem provas do nosso processo eleitoral e muitas outras coisas. Bolsonaro é alvo de 17 processos só no TSE. Então,
tem problema com força, não vamos ficar presos aqui somente a essa minuta. Aí depois o Valdemar admite que essas propostas circulavam entre pessoas do governo, mas que ele, Valdemar, não dava bola para isso. Aí foi perguntado, e por que Bolsonaro ficava em silêncio diante das pessoas que pediam intervenção? Veja a resposta dele, baque. Isso pode ter sido um erro meu, dos políticos, que não o preparamos para uma possível derrota. Nunca tocamos nesse assunto. Não passou isso pela cabeça dele. Quando fui lá na segunda-feira, após a eleição, ele estava um pó. Quando eu o vi após uma semana, eu achei que ele ia morrer. O cara estava desintegrando. Passaram 3 ou 4 semanas, eu vi que ele melhorou. Perguntei o que era e ele disse que estava comendo, porque ele ficava, diz Valdemar, 4 ou 5 dias sem comer nada. O mundo dele virou de ponta cabeça. Aqui é uma informação importante porque a gente observava vários blogs colunistas trazendo aquilo que interlocutores diziam. E muita gente fala, mas será que esses interlocutores estão falando a verdade? Porque sempre traziam que Bolsonaro estava abatido, deprimido, chorando, que estava muito mal, que estava péssimo, que não tinha se dado a derrota. Mas como nenhum interlocutor autorizava o jornalista a dizer quem ele era, então ficava meio que naquela dúvida, será que é verdade? Enfim, será que a gente deve confiar no que esse colunista disse ou não? Aí aqui agora nós temos o Valdemar relatando isso que de fato foi divulgado lá atrás. Será que não era o próprio Valdemar que passava isso para os blogueiros, colunistas, e aí pedia para não revelar que era ele próprio? É uma possibilidade. Bom, e aqui uma questão também que deve ter baqueado o Bolsonaro, além da questão da derrota, é que agora ele fica uma presa fácil para uma eventual prisão, e ele tem muito medo de ser preso. Além do mais, de tudo isso, tem a questão de ficar fora do poder. Bolsonaro se acostumou com as benesses do poder. 28 anos deputado federal, 4 anos presidente da República, agora vai estar sem esse poder direto, continua alguém poderoso do ponto de vista que é alguém que tem um capital político, mas sem as mordomias, sem um poder de decisão ali como ele tinha enquanto presidente da República. Voltando aqui à entrevista, foi perguntado, o senhor, o Valdemar, tem conversado com ele? Quando ele retorna ao Brasil? Aí o Valdemar respondeu, falo pouco, mas ele mandou gravado para mim outro dia que no final do mês, de janeiro, estará aqui. Já há relatos dizendo que ele ficará pelo menos mais um mês nos Estados Unidos e outros falando, os interlocutores, que Bolsonaro não tem data para voltar. Já falei sobre isso em outros vídeos, então não vou me estender aqui. Aí um pouco depois ele diz, quero que ele volte, porque ele é muito importante para nós. Por exemplo, para conduzir essa bancada de direita que nós temos aqui. O pessoal é muito extrema-direita. Com Bolsonaro aqui eu estou no céu. Eles ouvem Bolsonaro, não vão ouvir a mim. Bom, e no final ele vai inclusive fazer uma ameaça de expulsão do partido para deputado que quisesse candidatar contra Arthur Lira. Agora a dúvida é, será que o Valdemar quer mesmo que Bolsonaro volte? Eu não tenho tanta certeza assim. Outra pergunta, quais os planos do PL para Bolsonaro? Diz ele, cuidar desse pessoal e viajar, ser convidado para todos os eventos e começar a pôr a vida em dia. E a Michelle cuidar da parte das mulheres no partido. Ela tem condições e vejam bem, ela pode ser candidata até a presidente da República. Ninguém sabe o dia de amanhã. E quando ele fala sobre o dia de amanhã, porque muito já se especula, caso Bolsonaro de fato seja preso e ou fique inelegível, Michelle pode ser uma opção para tentar aí esses votos da extrema-direita e ser uma candidata competitiva em 2026. Uma outra pergunta, o senhor acredita que Bolsonaro possa ficar inelegível? Respondeu, não vejo chance. Bom, ele não ia dizer algo diferente disso, mas nos bastidores do próprio PL, muita gente vê como impossível a situação de Bolsonaro, de que sim, ele vai ficar inelegível. A dúvida que existe em setores do PL do Valdemar é em relação à prisão, mas a inelegibilidade dão como praticamente certa. Continua dizendo, tem vários processos contra ele, como qualquer presidente que sai. Vai condenar por quê? Pergunta o Valdemar. Porque ele falou isso ou aquilo? Não tem cabimento, disse o presidente do PL. Mas peraí, Valdemar, tem cabimento sim. E você sabe disso. Não dá para ficar repetindo aqui em todos os vídeos, mas há muitas acusações graves que recaem sobre Bolsonaro. E não é apenas pelo que falou, o que também tem sua gravidade. Porque o pessoal agora quer desconsiderar a importância do que um presidente fala. Ali é uma instituição, e quando você tem um presidente que é questionando e levantando suspeitas do processo eleitoral toda hora, incentivando esse movimento que pedia intervenção militar, federal, alienígena, quando muitos casos tinham ter intervenção psiquiátrica, você também tem que observar o que o presidente falava.
né? Não é à toa que pronunciamentos de presidentes são assistidos com muita atenção. Então a palavra de um presidente não pode ser desconsiderada, mas também pelo que ele fez. Não é só o que ele falou, mas Bolsonaro fez muita coisa, se reuniu com muitas pessoas, com embaixadores para levantar suspeita, né, em relação às nossas urnas. Então tem muita coisa para ser investigada sim, Valdemar. Aí ele pergunta no final que crime ele cometeu, isso é uma loucura. Não é loucura não, Valdemar, muita calma nessa hora. Aí depois ele fala sobre a candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado contra Pacheco. Eu até acho que o Marinho deve ter uma votação boa lá no Senado, porque o PL, PP e Republicanos já declararam apoio a ele, mas Pacheco, pelas contas de agora, tem assim uma folga para vencer o Rogério Marinho. Na Câmara, Lira deve ser reeleito com o apoio do PL, do Valdemar da Costa Neto, dos partidos de esquerda. Então Lira sim conseguiu, né, ficar muito forte, e o Valdemar nessa entrevista diz que se alguém do partido disputar contra Lira será expulso do PL. Então aqui realmente uma postura bem dura em relação a isso. Quero falar aqui de um outro assunto rapidamente, né, algo que eu li e depois ouvi a explicação e fiquei chocado. Banco Central identifica erro de $1 bilhão por mês e fluxo cambial de 2022 passa do positivo para o negativo. Segundo o chefe do Departamento de Estatística, que pediu desculpas, né, o problema se concentrou nos dados referentes às importações desde outubro de 2021. Então, em 2021, 1,7 bilhão, em 3 meses daquele ano. Em 2022, 12,8 bilhões de dólares. A pergunta que eu faço é, pelo amor de Deus, vai ficar por isso mesmo? Né? Vai ficar apenas num pedido de desculpas? Quem vai pagar por isso? Porque o Banco Central se tornou independente, o governo Bolsonaro. Aí os liberais, ei, que beleza, Banco Central independente, agora o Brasil vai. Vão alegar o que agora? Que não é independente o suficiente, que tem que ser mais independente ainda? Então, assim, é inacreditável, estarrecedor. Agora, a gente sabe que o Banco Central é independente, se diz blindado de interferências do governo, mas não dos interesses do mercado. Eu me lembro de quando André Esteves, presidente e dono do Banco BTG Pactual, foi gravado numa reunião, palestra com investidores e confessou que o Lira tinha ligado para ele no caminho. Ah, o Lira me ligou agora, presidente da Câmara. Aí o Campos Neto me ligou também, presidente do Banco Central independente, entre aspas, para saber aí sobre uma questão sensível ali ao mercado, como é que estava o humor. Isso foi revelado, ficou por isso mesmo. O Campos Neto continuou presidente, não teve nada acontecendo em relação a isso. É complicado, viu, gente? É difícil. Para fechar esse vídeo, trago um tweet da jornalista Dora Kramer, que falou com Temer após ele ter sido chamado de golpista por Lula, que estava em evento lá no Uruguai. Dora primeiro escreveu o seguinte, eu falei sobre isso ontem num vídeo. Acabei de falar com Michel Temer. Para além da nota, reagindo à acusação de golpista, promete falar verdade se Lula insistir nos ataques. Depois a Dora voltou e fez um outro tweet. Profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer me disse ontem, abre aspas, para o que Michel Temer disse. Fui secretário de segurança, sei lidar com bandido. Meu Deus do céu, será que o Lula vai repetir a fala e chamar Temer de golpista depois das ameaças que o ex-presidente, ex-vice da Dilma fez? Deixa aqui no comentário o que vocês acham em relação a essa fala do Temer, também essa questão do Banco Central e, claro, a entrevista de Valdemar da Costa Neto. A opinião de vocês é muito importante pra gente. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.